Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Começando o nosso Debates da Vida. Tudo certinho com você? Uma ótima quarta-feira, né? Pra você que tá aí ligado junto com a gente. Você que está em 96.5, app Vida Play, vidafm.com.br. Tá começando o nosso Debates? Então, vem pra cá, pras nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Eu tô na vida pra você assistir ao debate, tá? Lá no YouTube, pode participar através do nosso chat, tá? Vai participar da enquete, que também já está por lá. Aproveita, dá aquele joinha. Se você não tem inscrição por lá, faça a sua inscrição e clica também lá no joinha, aliás, no sininho que tem do lado. Sabe pra quê? Pra você receber notificação toda vez que estivermos com o programa ao vivo. Você vai receber aí a notificação no seu celular, tá bom? Combinado assim? E pode participar também através do WhatsApp, mandando o seu áudio, o seu vídeo, dando aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Ou se você tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas também, tá? 12997472010. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone, muito bom dia. Você que deve estar aí agora assim, uai, de novo? Again? Ele ontem não disse até semana que vem? Será que hoje é semana que vem? Não, hoje não é semana que vem. Mas eis-me aqui novamente nesta quarta-feira, porque o pastor Cláudio teve aí, né, um compromisso. E eis-me aqui novamente com você nesta manhã, como a de ontem também, fria, porém abençoada. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante e que tem sido aí muito comentado nos últimos tempos, nos últimos dias, que é a questão do tal metaverso. O que é isso? O metaverso. Bom, metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. O metaverso nada mais é do que um mundo digital que combina elementos da realidade virtual, realidade aumentada e, obviamente, internet. Ao entrar no universo virtual, cada pessoa escolhe um avatar para viver uma vida semelhante à real. Se relacionar com pessoas, fazer compras, ir a shows, viajar ao redor do mundo e até mesmo ir à igreja. Ir à igreja virtualmente? Pois é. Para a maioria das pessoas, metaverso é uma palavra nova que passou a ser mais conhecida depois que o Mark Zuckerberg do Facebook anunciou a mudança do nome da empresa, que passou agora a chamar Meta. A tecnologia se tornou uma ferramenta bastante utilizada no meio cristão e, inclusive, né, a igreja da Batista Lagoinha, do pastor André Valadão, estreou a primeira igreja brasileira no metaverso. Inclusive, ele narra que o primeiro culto que aconteceu com 150 pessoas, 10 foram à frente e se converteram. Então, o assunto hoje é esse. E a igreja deve mesmo estar no metaverso? Comigo aqui, mais uma vez, presentes aqui, não virtualmente, né, mas presencialmente, pastor Ademir Nunes. Muito bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Fabrício, bom dia a todos. É sempre uma alegria participarmos aqui desse debate. E este assunto que já está criando polêmica, né? Ah, mas com certeza. E vai criar muito mais. Seja muito bem-vindo, meu pastor? Amém. E do meu lado direito aqui, pastor Christopher Marques, novamente. Tudo bem, meu pastor? Muito bom dia. Seja muito bem-vindo outra vez. Bom dia, pastor Fabrício, pastor Ademir, as meninas aqui, quem está aí nos ouvindo e quem também nos assistirá pelo YouTube. Um tema interessante, oportuno. Eu acho que tudo que vem de novo gera um posicionamento da igreja, né? Isso é importante. Como já aconteceu em tantos outros momentos da história, a igreja agora precisa saber o seu lugar, né? Amém.
Muito bem, e você também aí que está participando com a gente, você já sabe, você já decorou as nossas redes sociais, tanto Instagram, Facebook ou YouTube, Eu Tô Na Vida. E você pode também já começar a participar da enquete, que já está no ar aí, vai clicando lá, participe, chame aí todos os seus amigos, conhecidos, familiares, para poder hoje, de novo aqui, participar com a gente, ouvir e quem sabe aí, fortalecer o seu entendimento. E você, está de acordo? Não? Você acha que a igreja deve estar mesmo no metaverso? É algo que a igreja deve participar ou ela deve passar longe desse tipo de história? Bom, deixa eu voltar aqui. Eu quero dar agora para o pastor Ademir os 2 minutos iniciais para que o senhor possa então fazer as suas considerações acerca do assunto. A igreja deve estar no metaverso? 2 minutos, pastor. Então, eu vou defender aqui que não. Ainda que, confesso, não tenho todos os elementos necessários para uma afirmativa. O que eu quero dizer é o seguinte, são as perguntas que movem a humanidade, não as respostas, né? Então, eu tenho muitas perguntas. E são as perguntas que vão nos mover. Eu entendo o seguinte, que toda ferramenta que surge, principalmente na área de tecnologia, depois de um tempo em que todos vão, de alguma maneira, se habituando, se acostumando a fazer uso daquela ferramenta, vai se tornando algo tão natural que a igreja acaba fazendo uso. A pergunta que eu faço é: nós estaremos criando uma igreja virtual no mais amplo sentido da palavra? Porque para se conectar a este metaverso, que é um nome que um autor deu, isso já lá em 1992. Então, pegaram esse termo deste livro e deram este nome de metaverso porque a palavra aparece no livro do Neil Stephenson, que foi quem escreveu um livro falando sobre realidade virtual. Então, a grande pergunta é: nós criaremos uma igreja virtual? Estaremos nós alimentando uma espécie de vício, uma espécie de fuga da realidade? Porque alguém, ao acessar o metaverso para participar de um culto, ele criou ali um personagem, ele criou um avatar. Nome este, né, que já se tornou um pouco mais familiarizado, mas essa expressão avatar, ela é uma expressão utilizada na nova era. É alguém com a capacidade de fazer a transição entre o natural e o espiritual. Os avatares de síntese da chamada nova era. Então, eu vejo hoje com muita cautela e com muitas perguntas que talvez sejam respondidas posteriormente. Amém. Perdão o tempo aí. Muito bem. E o pastor Christopher, acho que pensa um pouco diferente? Pouquinho. 2 minutos, meu pastor. Eu acho que a igreja tem que estar em todos os lugares em que as pessoas estão, né? João Calvino, um teólogo da igreja, dizia que as pessoas não têm que ir até a igreja. É a igreja que tem que ir até as pessoas. Então, se é a igreja que tem que ir até as pessoas, onde as pessoas estão? Em que ambientes elas estão frequentando, né? Então, assim, como eu falei nas boas-vindas, ao longo da história, a gente sempre teve um monte de questões polêmicas, né? Lá atrás era o problema da televisão, se crente podia ver TV ou não. Depois, se a igreja tinha que estar na televisão, se a igreja tinha que estar no rádio. Surgiu o movimento depois da globalização, da informatização, com o advento da internet. Internet é uma arma ruim, internet é perigosa, internet pode gerar vício, internet é aquilo outro. A igreja depois se rendeu à presença da internet.
a pandemia veio nos ensinar algo, de tantos outros ensinamentos, uma outra possibilidade de convivência e de realidade. Então, acredito que todos que estão aqui nesta mesa, todos que estão aí do outro lado, ouvindo ou assistindo, durante a pandemia, você que é cristão, você não estava presencialmente numa igreja. Você estava cultuando virtualmente, né? Você não tinha um avatar, você não tinha um personagem, mas você não estava no lugar, né? Você poderia fechar a câmera do seu celular ou do seu computador e ali participar de uma celebração cultica. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a igreja questionou ao longo da história, no que diz respeito a ferramentas de alcance, de comunicação, de acesso às pessoas, ela acabou tendo que se inserir nesse contexto, né? Porque é onde o povo está. Então, assim, eu acho que vai ser mais algo que precisa ser desmistificado ao longo da história e, como toda boa ferramenta, se é bem utilizada, será em prol do reino de Deus. Amém. Bom, muito bem, as considerações iniciais, tanto do pastor Ademir, que entende que não, né? Pelo menos há muitas perguntas ainda a serem respondidas. E o pastor Christopher entende que sim, a igreja tem que estar em todos os lugares. Vamos agora ouvir os áudios da participação do pastor Gerson Luiz e depois do pastor Rony Tavares acerca da mesma questão. Vamos lá. Eu acredito sim que a igreja pode passar pelo metaverso de uma forma equilibrada, consensual, dentro daquilo que o ministério entende, o ministério que eu digo, a igreja entende na sua liderança, que pode alcançar pessoas como uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta para alcançar pessoas que porventura estão em hospitais, pessoas que estão em lugares privados, que não têm acesso à igreja. Eu acredito que a pessoa acaba sendo inserida na igreja através do metaverso, uma vez que ela não tem acesso direto, fisicamente, até a igreja. Então eu não vejo nenhum problema a igreja usar dos recursos da ciência para evangelismo, até porque quando a gente consegue levar para mais pessoas a conduta da igreja, a gente pode desmistificar aí algumas coisas que pessoas falam. A igreja é fechada, a igreja é uma seita, a igreja é inalcançável, inatingível, e às vezes as pessoas fazem até pensamentos com relação à igreja que não é verdade. Então o metaverso, de repente, é uma ferramenta que a gente pode usar para a possibilidade de multiplicar a forma de evangelismo, alcançar vidas, alcançar pessoas e fazer notório e fazer transparente qual é o papel da igreja na sociedade, qual é o papel da igreja com relação às pessoas e qual é o papel da igreja no reino de Deus. 96.5 Debate da Vida. A igreja não deve estar no metaverso por vários fatores. Acho que primeiro nós temos que entender um pouco o que seria o metaverso. O metaverso remete a uma nova camada capaz de integrar o mundo real ao mundo digital, por meio de tecnologias como realidade virtual aumentada, hologramas e coisas deste tipo, como em jogos, reuniões, cursos, atendimentos hospitalares. Tudo bem, até aí seria interessante. Também temos a sua invasão no mercado das criptomoedas por NFTs super valiosas, que são obras de artes digitais, e não obras tangíveis, mas sim intangível. Entretanto, é uma realidade inventada. Não há comunhão, o partir do pão. É um mundo de ilusão, um terreno virtual, uma igreja virtual, ao invés de pessoas reais, seus avatares virtuais, chega a ser assustador. Se não é real, seria uma mentira. Mas o que mais perdemos é a comunhão, como está escrito: não deixeis de reunir em congregação, como costume de muitos. Hebreus 10, 25. E a minha pergunta é: como vai ficar a Santa Ceia, o batismo, uma demonstração real de carinho e de afeto, a comunhão, a conversa pastoral? Eu acredito que, como está escrito em Romanos 12, o culto ele precisa ser racional. E tem que ser no mundo real para que isso aconteça. Muito bem, nós ouvimos aí os áudios do pastor Gerson Luiz, que ele entende que sim, se o metaverso for usado de forma equilibrada e como uma ferramenta de evangelismo, ele acredita que sim, a igreja pode estar
no metaverso. Ele até mencionou aqui que às vezes a pessoa não pode ir à igreja, então, através dessa ferramenta, ele acaba conseguindo cultuar e participar. O pastor Rony Tavares, ao contrário, diz que não deve. O metaverso é uma realidade inventada e não há comunhão entre os irmãos. E você, o que é que você pensa, o que é que você acha? Então participe aí, vote lá na nossa enquete no YouTube e continue participando aí também pelo Instagram e Facebook. Como você já sabe, eu tô na vida. Eu volto aqui para a mesa e agora vou para o lado direito. Pastor Christopher Marques, por que o senhor realmente entende agora mais profundamente com seus 4 minutos? Por que a igreja ela deve participar do metaverso? 4 minutos. Exatamente pela questão de que, assim, a gente precisa pensar o que é realidade, né? Como esse pastor segundo aí colocou, acho que é Rony, o que é realidade? Porque, assim, às vezes você está presencialmente, você não está vivendo uma realidade. Porque, assim, é um conceito extremamente profundo, amplo, complexo, que não tem nada a ver com teologia, mas tem a ver com compreensão filosófica e até mesmo psicanalítica do que a pessoa entende que é uma realidade. Você pode viver uma mentira presencialmente. Você pode viver um engano presencialmente. E o movimento evangélico brasileiro mostra como isso é possível. Então, o fato de eu estar numa realidade virtual, é uma realidade criada. Meu Deus do céu, mas o que não é criado nesse mundo? Quais são as ferramentas que nós usamos que não vêm de uma criatividade, de uma invenção humana? Tudo que nós temos como aparelhos de alcance que a igreja usa hoje é uma realidade criada, inventada, que é um meio de comunicação. Tudo é. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente quiser alcançar essa nova geração está nesse mundo. Há possibilidade de você ter comunhão, né? Claro que a gente não vai viver a vida toda segmentada num mundo virtual. Isso é óbvio. A questão é que eu posso usar essa ferramenta para gerar uma ponte de aproximação, um vínculo, né, com essa pessoa, de trazê-la para a realidade. Quando foi pontuado a questão da ceia, a pandemia estava aí. Quantas pessoas vão celebrar a ceia na sua casa com as suas famílias durante o culto, que estava sendo feito ao vivo, mas só com a presença do pastor na sua igreja? As famílias se reuniram e partiram o pão. Ou seja, há várias possibilidades de se manter comunhão. O apóstolo Paulo, ele, nas suas cartas à prisão, ele não foi em um monte de igreja presencialmente, e ele mandava carta. Era a tecnologia da sua época, o jeito de se comunicar com as pessoas. Eu duvido muito se esse cara que era à frente do tempo dele, né, o apóstolo Paulo, se ele tivesse hoje o nosso tempo, você não tomaria formas que nós temos hoje em prol do evangelho. Um cara que mandava carta, que era o meio da tecnologia. Um homem que foi à Grécia para entrar no santuário da filosofia para se comunicar com o povo. Ou seja, ele estava criando oportunidades de todas as formas, né? Então ele diz, eu fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de palmeirense para ganhar os palmeirenses. Ou seja, ele usava todas as ferramentas possíveis para se comunicar com as pessoas, porque para ele o interessante era fazer Cristo conhecido e ganhar pessoas para Cristo. O caso aí que você colocou na introdução da Igreja da Lagoinha, em Orlando, né? 130, 150 pessoas participaram, mais de 10, 20 conversões. Depois a igreja ali, a sua equipe, que ali, para você entrar no mundo metaverso, você tem todo um cadastro, uma questão de identificação, que depois a equipe faz comunicação com essa pessoa. Pô, como é que faz pra gente te conhecer, pra gente marcar um café, pra você vir aqui à igreja? Ou seja, existem várias ferramentas. A gente não pode demonizar tudo, porque a igreja acaba morrendo pela boca, porque tudo aquilo que ela demonizou lá atrás, hoje ela faz. Tudo. Falou mal de TV, de rádio, de internet, de tudo. Hoje ela tá fazendo, ela tá lá no meio. Então, assim, a gente precisa estar à frente do tempo.
a igreja precisa saber ler o espírito da época. E Jesus disse isso para os discípulos: pô, vocês sabem ler, entender se vai chover, se vai ter tempestade, se é bom entrar no mar ou não, e vocês não conseguem discernir o espírito desse tempo. Então qual é o espírito do nosso tempo? Onde as pessoas estão? Como é que a gente alcança? Opa, aqui tem um nicho, aqui tem um espaço, tem gente aqui. E a igreja, com uma boa mensagem, uma contextualização da mensagem, ela alcança esse povo. Amém. Pastor Ademir, 4 minutos. Bom, como eu disse, eu tenho mais perguntas do que respostas. E o que eu observo, tanto nas palavras do primeiro que defendeu a participação da igreja neste universo, e também aqui do pastor Christopher, é que está havendo, na minha compreensão, um entendimento um pouco diferente daquilo que para mim veio como pergunta. A pergunta é: a igreja deve estar no metaverso? Então, eu não estou entendendo o metaverso ou qualquer outra plataforma como uma ferramenta evangelística. O meu conceito aqui é a igreja no metaverso. Então, quando eu cito pandemia, estou falando de uma realidade existente, não virtual, uma realidade verdadeira. Se alguém vai no culto e o pensamento daquela pessoa está em outras coisas, a realidade do fato é que ela está lá e que as pessoas estão lá. Eu não posso partir de uma premissa de que alguém pode estar no ambiente com o pensamento em outro lugar. A realidade de fato está acontecendo. Então, coloque amor nas minhas palavras, mas eu não posso confundir comunicação com vida da igreja. Comunicação, o apóstolo Paulo mandou uma carta, é uma comunicação, mas a igreja não viveu sobre uma carta. A igreja se reunia de fato, e aquela carta era lida, e as bases doutrinárias que nós temos vêm a partir dessas cartas. Então, se eu pensar, eu posso utilizar uma ferramenta para evangelismo, eu estou falando de uma ferramenta. O que eu penso estarmos discutindo aqui é como será a igreja do metaverso. Essas pessoas que se converteram, entre aspas, porque se a realidade era virtual, o que garante que aquela pessoa se converteu? Ela pode ter se convertido virtualmente e não aceitar nenhuma inferência da igreja a partir daquele momento na sua vida. Quem estava lá era a pessoa ou o avatar que ela criou? E eu vou usar o CPF dela para depois entrar em contato? Quem autorizou a igreja a fazer uso daquele dado? Certo? Outra coisa, a igreja, ao fazer uma reunião virtual no metaverso, a reunião está no metaverso, as pessoas entrarão se desejarem. Portanto, mesmo que eu esteja conectado a um mundo virtual, não quer dizer que eu estarei naquele culto. Aquele culto estará disponível e a pessoa entrará se desejar. E só terá contato se desejar, porque ela está no mundo virtual. A grande pergunta é: quem está inserido neste mundo virtual, ele quer o mundo real? Ou aquele mundo virtual ele justamente criou para não ter que ter contato com nenhuma realidade? Eu não desejo, aí falando se eu estivesse lá no metaverso, eu não desejo nenhum pastor controlando a minha vida. Eu quero participar do culto, mas não quero ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu estou apenas no mundo virtual. Muito bem. Pois ouvimos então as considerações agora um pouco mais já ampliadas e amplificadas. A discussão permanece, continua, o debate está na mesa e no próximo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu queria até jogar depois aí
como sempre faço aqui, uma lenha nessa fogueira. Mas enquanto isso você vai participando aí também, como você já sabe, não deixe de participar da enquete, né, Simone? Participe lá. Isso mesmo. E daqui a pouco você vai saber. Manda áudio e vídeo pra gente, dando a sua opinião. Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto. O que é o metaverso? Tem gente que não sabe, né? Então, pode mandar pergunta também. 12997472010. Ok, daqui a pouquinho a gente volta? Isso mesmo. Bora lá. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Música boa, toca na vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Não muda de sintonia. Vida FM. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. O som que é tudo de bom. Vida! Agora, Palavras de Vida com o pastor Cláudio Apolinário. A Bíblia diz que nenhum de nós consegue fazer tudo certo. Naturalmente nós erramos. Por mais que a gente se esforce, todos nós somos pecadores. E a consequência do pecado é a separação de Deus. Mas nós temos uma boa notícia. Deus resolveu este problema quando Ele entregou Jesus, o seu único filho, para levar os nossos pecados sobre Ele.
Ele fez isso em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Talvez o diabo esteja te acusando e tentando te paralisar. Mas Deus está pronto para te perdoar. Então abra o seu coração agora. Se arrependa e deixe Ele fazer morada definitiva no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Que Deus te visite e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. E eu quero fazer um convite muito especial para você que está aí nos ouvindo, tá? É muito importante orarmos pela nossa nação. E atenção ao nosso novo horário do clamor pelo Brasil, onde vamos orar pela nossa nação. Vai acontecer todos os dias às 22 horas, tá? Lá no Instagram do pastor Cláudio Apolinário. O pastor Cláudio Apolinário estará te esperando para juntos orarmos pelo Brasil. Então se programa e participa, tá? Todos os dias teremos aí esse encontro marcado às 22 horas no Instagram, @Cláudio Apolinário. Esteja junto com a gente neste propósito. Te esperamos lá, tá? Para juntos orarmos pelo Brasil. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Hora do embate entre os nossos debatedores. Hora da sua participação. Você ainda não mandou o seu áudio, o seu vídeo? Então pode mandar aqui através do nosso 12997472010. Você também pode gravar o seu áudio, o seu vídeo de 30 segundos dando a sua opinião ou então fazendo a sua pergunta, tá? E lá no nosso youtube.com/eutonavida pode dar a sua opinião também lá no chat e, claro, participar da nossa enquete, que eu quero saber como é que tá, pastor. Muito bem, vamos ver aqui, ó. A igreja deve estar no metaverso? Os que entendem que sim, são 39% contra 61% dizendo que não. A igreja não deve estar no metaverso. Temos também vídeos. Temos vídeo, Temos vídeo áudio. e um áudio. Então vamos lá. Reforçando, tá? Pedido da produção, mandar áudio e vídeo de 30 segundos, tá bom, gente? Vamos começar com o vídeo do Wilson Fernandes lá do Canadá e depois tem aí o áudio do Daniel Levino. Vamos lá. Olá, bom dia, pastores, ouvintes, debatedores. Eu acredito que a igreja nesse mundo metaverso não é uma boa ideia, né? Muito depois da pandemia, muito se fala da vantagem que teve, né? A mídia, o YouTube e tudo mais, a igreja eletrônica, mas isso também levou muita gente a desistir da fé, a se afastar. Então, isso não é bom. É necessário ter comunhão. A paz do Senhor, debatedores. O meu ponto de vista, que esse negócio de metaverso aí é satânico, né? Que as pessoas já vivem distante uma das outras, sem amor, sem compaixão, com esse metaverso, então vai aumentar isso, né? Cada um vai viver isolado do outro. E a igreja não tem nada que se envolver nessas questões, não. Pois é. O Daniel já sapecou lá um... É do demônio. É satânico. É satânico. Opa. Deixa eu ler aqui uns comentários dos ouvintes aqui. O João Lúcio pergunta: por favor, deixe mais claro sobre o que significa esse metaverso e em que consiste na prática, na vida real das pessoas. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais então. O Ivanildo de Taubaté: acredito que não. Ponto. Ricardo Alexandre: a igreja deve estar onde houver espaço, em qualquer lugar, no meta, no universo. Deus tem pressa. Bicho de pena, bicho de pelo. É o ouvinte aqui. Aonde for o campo, devemos fazer missões. O César Aguiar: penso que tem gente lá por trás dos avatares, então tem que ter alguém pregando lá. Dessa forma, sim, a igreja tem que estar lá antes. A igreja entra, ou melhor, a igreja era contra a TV e rádio, hoje ouvimos e assistimos.
E o Kleber também aqui, que ele vem com uma pergunta, temos 2 perguntas então. E quando tiver que disciplinar o membro do metaverso, como é que faz? Bom, eu volto aqui então na mesa e vou aproveitar a pergunta dos ouvintes aqui, afinal de contas. E quando chega nesse momento que você então tem que disciplinar, será que a gente está olhando realmente para esse momento em que a igreja, em algum momento no futuro, vai ser somente virtual? Eu não acredito que a igreja será somente virtual por conta de uma questão humana. O ser humano foi feito... A questão humana, então, é fundamental para a existência. O ombro a ombro. Porque assim, nós somos criados de maneira relacional, né? Se a gente olhar pela perspectiva da criação na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são seres que se relacionam o tempo todo. Quando Deus faz a humanidade, Ele a faz refletida no jeito como a Trindade vive. Só que ao desenvolver da humanidade se gerou outras formas de convívio e de relacionamento. Então, assim, quando a gente diz que a igreja estará nesse mundo metaverso, que é uma realidade ampliada, né, para o mundo virtual, em que as pessoas elas podem ter o seu próprio nome ou criar o seu nome, criar um avatar parecido consigo ou não, enfim, mas é uma realidade ampliada como se fosse algo realmente aparentemente real, mas é virtual. Então ali, além da igreja, você tem, como foi dito, né, você tem negociações, hoje as pessoas fazem reuniões pelo mundo metaverso, etc e tal. Só que assim, a gente precisa entender que, como o ouvinte colocou, que é coisa do demônio, essa tendência nossa de demonizar o avanço das coisas faz com que a igreja se torne cada vez mais alienada e fora do seu tempo, né? E uma igreja alienada não se comunica com essa nova geração. Então, quando a gente pensa em disciplina, por que a gente tem que pensar logo na disciplina? Eu tenho que disciplinar a pessoa. Mas por que não pensar? Eu tenho que amar essa pessoa. Como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Como é que eu vou conquistar essa pessoa, né? A gente sempre trabalha pela questão negativa e não propositiva das coisas. Então a gente tem que sempre pensar o que eu vou propor para algo melhorar, transformar, seja a minha realidade ou a realidade dessa pessoa, para algo concreto, né? Agora, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, já existem igrejas que têm campus no mundo metaverso, né? Aqui no Brasil, onde a gente tem igrejas que têm campus, que ela tem uma sede espalhada para vários lugares, né? Nos Estados Unidos, você já tem o campus do metaverso, um campo virtual, que a igreja está lá quase que o tempo todo, pregando, ensinando, discipulando e fazendo essa conexão com as pessoas. Agora, eu não consigo... As redes sociais acabam fazendo isso já há muito tempo. Né? E assim, é lenda engano o pastor achar que ele será o único pastor dessa ovelha hoje em dia. A nossa igreja, a pessoa que está sentada nos ouvindo, às vezes, no domingo presencialmente, durante a semana, sim, ela ouviu, não sei, trocentos pastores e pregadores do seu bel prazer. Então, assim, enquanto a gente manter esse discurso, a gente vai perdendo essa questão do que as pessoas tanto gostam de falar, né? Da disciplina, da pessoa estar lá, se ela vai ser pastoreada ou não. As pessoas hoje, elas não querem mais isso. As pessoas hoje, elas querem uma relação significativa. Se ela tiver uma relação significativa, ela abrirá espaço para alguém, porventura, pastorear de maneira mais próxima ou até mesmo discipliná-la, né? Então, assim, você entende que não é o caso desse mundo virtual assumir o papel da igreja presencial. Substituir, não é substituir. Não tem como. Bom, então, respondido alguma pergunta sua aí, pastor Ademar? Ainda não. Não? Não, porque eu estou entendendo que a nossa discussão não é a utilização de uma ferramenta. Utilizei o metaverso para evangelizar alguém. Porque quando o ouvinte fala que é coisa do diabo, parece que ele está entendendo que a igreja vai ser substituída por essa forma agora de... Mas isso, na medida que avança como proposta... O senhor acredita que um dia vai
desemboca nisso. Vai caminhar para isso. Então, mas quando a gente, por ser exemplo, só isso. Só isso. Só virtual. Algumas vão se tornar só isso. Porque, veja bem, se torna algo até mesmo, vamos dizer assim, fácil até para o líder. Porque a pessoa, ela poderá frequentar o culto virtualmente. Então o pastor falou, tinha 153 pessoas no culto. Pode ter gerado uma oferta, até por criptomoeda, porque em Bitcoin. Em Bitcoin, certo? Gerou uma oferta. Então, se isso está gerando, eu estou pensando como um pastor do metaverso. Sim. Eu tenho pessoas lá, congregando. Eu tenho pessoas ofertando. Está muito melhor para mim esta realidade virtual do que a realidade do dia a dia. Então, mas na igreja dele teve 150 pessoas lá, mas na igreja dele tinha 3, 4 mil pessoas. Então, assim, é isso que eu tô falando. É uma ferramenta, a gente tem que entender que é uma ferramenta. Mas aí, pastor Christopher, nós estamos justamente divergindo, porque você está pensando, sim, eu posso usar como uma ferramenta. Ok. Mas só concorda com isso. Como ferramenta, ok. É uma ferramenta que tudo para pode chegar ser usado. E atingir mas de fora, o que está sendo discutido é se a igreja se tornará aquilo. Ou seja, eu passo a ter uma igreja virtual. Então, os avatares estão lá, eu estou fazendo o culto aqui, eles estão participando, aceitou Jesus. Você não acha, pastor, que isso pode acontecer? Tudo bem, se não acontecer com a igreja toda, mas com boa parte de membresia, pessoas que vão só viver no virtual? Quando a gente estuda a área de ciências da religião, que é a minha formação, a gente entende o quê? O ser humano é um ser inerentemente religioso. O sábio Salomão colocou isso no capítulo 3 de Eclesiastes. Deus nos fez com uma dimensão para a eternidade. Então nós somos seres que buscam o tempo todo o transcendente, a metafísica. Então o conceito de religião jamais, isso aqui eu afirmo sem medo de errar, jamais será destruído na mentalidade, no comportamento e na busca do ser humano. Sim. Nunca. Porque a gente precisa dessa relação para dar vazão e suporte para as demandas da nossa vida. Dito isso, o que o ser humano fará para buscar isso? Ele terá inúmeras ferramentas, várias formas. E como nós não somos seres ilhados, nós somos seres relacionais, conectados, não tem como viver somente no mundo virtual. É isso que a gente tem que entender. O mundo metaverso, ele é uma realidade que já se tornará algo concreto. Mas as pesquisas mostram que, à medida que uma pessoa vive só no mundo virtual, a psique dela adoece. Há uns 5 a 8 anos atrás, no Japão, muitos jovens foram encontrados mortos nos seus quartos porque ficaram lá meses trancados só na realidade virtual. Porque eles anularam uma questão da vida. Que é qual? Que é a questão do relacionamento. Então. Por isso que eu estou afirmando o tempo todo. A igreja, ela tem que estar no mundo metaverso. É uma realidade que ela tem que estar. Mas não viver. Exatamente. Estar lá para se conectar. Ok, deixa eu aproveitar os pensamentos filosóficos. Que a religião é inerente ao ser humano mesmo. Ele tem... de fato, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele sempre terá essa inclinação para o espiritual. E é justamente onde reside o perigo. Porque informações erradas poderão suprir esta ansiedade por algo religioso e espiritual. Então, da mesma maneira que eu estou pensando neste mundo de não realidade virtual, e eu posso utilizar esta realidade como uma ferramenta, outros movimentos também o farão. Mas isso já não acontece hoje, Sim, mas estou dizendo o seguinte, é que a partir do momento que a pessoa está vivendo uma realidade virtual, aquela realidade que ela está inserida,
ela é enganosa. E diferente, por exemplo, quando eu estou vivendo a realidade natural, se eu estou sendo... Mas o que é realidade natural, pastor? É o que nós estamos aqui. Não, mas se tem você gente... presença, aqui, não, mas se eu tenho uma doença esquizofrênica, eu não estou vivendo uma realidade. Não, segundo a sua realidade. Não, você está partindo de um... Então, você está partindo de uma várias realidades. Não, estou falando de uma realidade... Nós estamos aqui numa realidade, sim ou não? Depende. Depende do quê? O que você entende por realidade. Ué, a nossa presença, a nossa comunicação, o nosso contato, então, mas a gente pode estar afeto. Presencialmente, mas as nossas realidades de vida são diferentes. Não. Por isso que a gente está debatendo. Não estou falando da realidade do momento, não a tua realidade de vida, meu Não, querido. mas é a realidade do momento. Então, interfere na vida. Aqui conversando com você. De vida são realidades diferentes. Eu estou aqui conversando com você. Isso é uma realidade, sim ou não? Não, a gente não está conversando, a gente está debatendo, já é outra realidade. Não, aí vocês estão só querendo. Não, mas falar. é isso que eu estou tentando mostrar. Mas eu estou aqui de fato. Amplificando a realidade. Eu estou aqui de fato e você está aqui de fato. Certo? Então, mas ou seja, a realidade que envolve presença física. O que eu estou dizendo é o seguinte: que alguém pode criar dentro da realidade virtual aquele mundo imaginário que se tornou a fuga da realidade. Quando você fala dos traumas de gente que foi encontrada dentro do quarto, por quê? Porque ela criou aquela realidade paralela. Eu vi aqui os depoimentos de pessoas falando, eu não suportava a realidade e eu criei uma realidade virtual e adoeci por causa disso. Mas a gente faz isso com drogas, com vários outros ferramentas, com trabalho, com religião, pastor Ork Holland que vive o tempo todo na igreja. Ou seja, a gente vai criando isso o tempo todo. Nós não suportamos a realidade. Como dizia Siohan, a vida não aguenta uma interrogação séria. Então, e nesse sentido, o metaverso vai alimentar. Mas tudo alimenta. Não, senhor, nós somos seres doentes desde que saímos do ventre da nossa mãe. Não, eu não sou doente, não. Eu fui curado pelo Senhor. Opa, você está indo contra restaurado. toda a psicologia. Não estou indo contra a psicologia. Claro. Pelo contrário, eu estou dizendo outro que debate aí, ó, se uma pessoa cria um mundo virtual que não é o real, já é um transtorno psicológico, já deveria ser atendido. Mas tudo nós temos transtorno, pastor. Eu não tenho transtorno. Qual transtorno, irmão? Mas aí o senhor tem que fazer análise para saber. Não. Mas nós somos seres... Se eu achasse que eu tinha um transtorno, eu faria. Eu não tenho nenhum transtorno. Olha, existe um pensamento muito importante dentro da psicanálise que Freud defendia, que hoje é irrefutável, a literatura, Machado de Assis e tantos outros entenderam isso, e a Bíblia fala sobre isso. Nós somos seres subjetivos que vivem em conflito direto. Nós somos frutos de conflitos. O tempo todo. Então, assim, esse debate é fruto de conflito. Conflito de experiência de vida, percepção do sagrado, interpretação da Bíblia. É conflito. A gente vive como você falou, a vida não é feita de resposta, mas de pergunta. Pergunta é fruto do quê? De conflitos internos. É certo ou não é certo? É ético ou não é ético? Então, assim, essa realidade, independente de quem a usa, vai ser uma ferramenta. Sim, então na internet tem gente que usa para matar, para sequestrar, para extorquir. A gente tem isso no Instagram, a gente tem isso no YouTube. Os jornais estão estampados aí o tempo todo. A gente não pode, como eu falei, usar pelo lado negativo. Tem que ser propositivo. Sim, mas olha só, essa questão... Algo que o pastor Christopher falou quando eu estava falando da igreja da Lagoinha, você diz o seguinte: então as pessoas, 150 participaram, 10 ou um pouco mais de 10 se converteram. Então, aí tem agora uma equipe da igreja que vai entrar em contato com a pessoa para dizer, quando é que nós vamos tomar um café? Uhum. Aí agora, olha só. Uma aproximação. Então o metaverso aí foi uma ferramenta que aproximou, abriu a porta. Agora... Mas a igreja continua lá também no metaverso. Tem uma equipe lá. Sim. Agora essa equipe lá vai agora buscar um encontro não virtual. Sim. Físico real. Eu acho que é aí que o pastor Ademir está batendo nessa tecla. É isso? Ele está usando uma ferramenta como evangelismo. Sim, uma ferramenta. Para aproximação. Não uma maneira de viver a fé. Sim. Não, é um jeito de viver a fé.
É um jeito de viver a fé. Sim, Se eu tô mas lá não pregando, completamente, somente. Não, mas nunca nada é só aquilo na vida. Então, mas você sabe de uma coisa, pastor? Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Na época da pandemia, quando fechou tudo, aí houve a imposição, não pode ter culto presencial. Eu fiz mais de 200 lives. Eu fiz lives todos os dias, com ceia e tudo, e testemunho e tal. Todo dia eu tava lá. Eu vou te falar uma coisa. Quando terminou, ou pelo menos melhorou, tem muita gente que nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Ela ficou dependente do virtual. Sim. E isso não é bom. Então, mas não é aí... Quando há substituição, aí lascou. Então, a CNN, esse eu acho que é o maior perigo. CNN fez uma pesquisa logo no início do ano passado, quando as coisas começaram a ser, de fato, liberadas. Ela fez uma enquete com a população, perguntando quais os lugares que elas queriam imediatamente já frequentar. Igreja ganhou em primeiro lugar na pesquisa. A questão, pastor Fabrício, é que a pandemia, o fato da pessoa não querer ir para a igreja, ou uma parte das pessoas, não é só pela questão, agora eu assisto o culto pela internet. Houve um trauma nessa pessoa. Gente ficou mal com isso. E ela, de fato, ficou com fobia social, que agora requer outro tipo de abordagem e tratamento. Mas essa pessoa não deixou de trabalhar. Algumas pessoas Ela deixou de ir à igreja presencial, mas não deixou de trabalhar presencial. Você viu o embate que está tendo agora aqui nas empresas multinacionais de São Paulo? Porque elas estão forçando a saída do home office para o presencial. As pessoas não estão querendo voltar. Porque as pessoas estão com medo. Agora, eu não sei se é o Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Não, no Sul. Uma cidade já decretou novamente o uso de máscara, etc. e tal. Ou seja, isso é bom ou é ruim? Medo, uma insegurança no convívio social das pessoas. Isso é um fato. Não, eu vejo assim, a nossa discussão, ela está, talvez, sendo necessário, dividirmos em duas questões. A primeira é quando eu penso numa ferramenta evangelística para aproximar a pessoa. E ele mesmo está dizendo que depois vai ser feito o contato para tomar um café. O discipulado vai ser, pelo menos, maior parte da gente que presencial. Eu discipulei e eu nunca encontrei até hoje. Só virtualmente. Então, esse discipulado que você fez virtual fez com que ela permanecesse num relacionamento virtual. Mas a questão não é estar comigo, a questão é como ela vai ver isso com Deus e com as pessoas que estão próximas dela. Então, aí ela não precisa ter esse contato com você. Não precisa. Então, e aonde está a palavra que fala que nós somos membros do corpo? Que corpo é esse? CNPJ, endereço de rua? Não, corpo de Cristo. Vivendo em comunhão. Mas que corpo é esse? A tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria. Então, mas se a pessoa me ligar e compartilhar, eu tô sentindo a dor dela. Ela tá compartilhando algo comigo, ainda que ela não esteja aqui segurando a minha mão. Eu tô me condoendo com ela, ainda que seja por uma videoconferência, uma ligação. Isso aí, quando ela tá internada, você faz um vídeo. Fala, tô te visitando aí. Mas terão outras pessoas próximas dela. Eu não sou Messias. Eu não posso salvar o mundo. Ele está em todo lugar. Vamos ficar na discussão. Mas é isso, Não, você está querendo sempre partir de situações pessoais para o geral. Nós estamos falando de um relacionamento. Se terão outras pessoas, essas pessoas estão na realidade dela. Sim, isso é normal. E você não. Mas as pessoas que estão no metaverso, elas têm realidades presenciais e reais. Não, ela pode criar só uma realidade virtual. Mas que garantia você tem disso? Porque aqui tá os vários depoimentos de gente que criou uma realidade virtual. Mas essas pessoas precisam de convívio. Ela come como? Ela vai no banheiro como? Então, ainda que ela peça pelo iFood, ela vai ter que ter contato com gente. Então, mas se ela pediu, a pessoa foi entregar lá. A pessoa deixou na porta e foi embora. Ela não conviveu. Mas a relação é inerente, Existem pessoas doentes que criaram um mundo paralelo, um mundo virtual. E essas pessoas precisam ser curadas e inseridas na realidade e não mantê-las naquele ambiente. Então, quando nós trazemos a discussão para os relacionamentos, então você coloca outra pessoa, você está terceirizando.
Não. Muito bem. Não, a pessoa que está... Existem coisas que meu braço não alcança, isso é simples. A pessoa, você falou que pessoas estão se matando pela internet. Alguém se mata virtualmente? Ou para ela estar morta, ela precisa morrer de fato? Não, como é que vai ter um atestado de óbito pro virtual? Mas isso é outra questão. Então existe, irmão. Não vamos voltar nessa questão aqui. Você querer filosofar em cima de uma realidade existente, uma realidade virtual. É existente pra pessoa. É minha existência. Quando eu vou no velório sepultar uma pessoa. Aquilo não é uma realidade. Sim, mas eu posso estar virtualmente. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. A pessoa que está sendo sepultada virtualmente, meu. Mas pelo metaverso isso é possível. Bom, olha... Então você vai sepultar esse assunto aí é interessante, hein? Claro, sepultar alguém virtualmente, hein? Gente, e você que está ouvindo aí, participando, você está vendo que realmente o assunto é complexo e ele realmente dá muito pano para manga, como diz lá na minha terra. E você continua aí participando pelas redes, daqui a pouquinho a gente volta. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Começou a promoção Casa Premiada. Se liga no que você pode ganhar. Uma geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma TV Smart de 65 polegadas, bem grande, e um colchão terapêutico da Fotomag. Para tentar levar tudo isso para casa é fácil. Anota o número do Claudinho e já salva ele na sua lista de contatos. 12-99733-5522. Já salvou? Então vou continuar. Aí você manda um zap com a palavra Casa Premiada e conclui o seu cadastro. É bem rápido. Não dá pra ficar de fora. Essa é a chance da sua vida. Promoção Casa Premiada. Oferecimento Colchões Fotomag. Quem dorme bem tem um dia melhor. Todos os detalhes você acompanha aqui na Vida durante todo o dia. E é claro que essa promoção só tem aqui. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Deus tem nos atraído. Toda manhã acordo, vou preparar o meu cafezinho, ouvindo uma palavra do Senhor vinda do céu. Saio de casa ouvindo esse programa maravilhoso. Então, que Deus continue usando e abençoando essa família que se tornou a família Rádio Vida. Devocionais que tocam o coração. Usa, Pai, a nossa voz, o nosso falar, para abençoar o próximo. Oh Deus, usa-nos, Pai, para fazermos a Tua vontade em todo tempo e em todo momento. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Vida FM. Vida. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial. Vida FM 96,5.
96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Preste atenção. Nós mudamos o horário do nosso clamor pelo Brasil. Todos os dias, às 10 da noite, estamos nos unindo para orar e clamar pelo nosso país. Estamos em guerra e eu creio que Deus vai agir. Mas a nossa união em oração é fundamental para mover o reino espiritual. E eu quero te convidar para se unir conosco neste propósito. A nossa fé está sendo afrontada. As nossas crianças estão sendo atacadas. Não podemos recuar. Não podemos nos acovardar. Eu te espero hoje à noite, às 22 horas, no meu Instagram, @Cláudio Apolinário. Nós vamos vencer esta guerra, juntos, e resistiremos às ciladas preparadas contra nós. Se posicione, convide e influencie pessoas para estarem conosco neste propósito. Eu te espero daqui a pouco, às 10 horas da noite, no meu Instagram, @Cláudio Apolinário. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, gente, já pensou em ganhar R$100 de combustível? Legal, né? De segunda a sexta-feira aqui nos 96.5 rola um sorteio de R$100 para você abastecer no posto. Então, manda pro WhatsApp do Claudinho a palavra combustível no número 12997335522. 12997335522. Não deu para marcar? Vou falar de novo, tá? 12997335522. Agora é só mandar lá no WhatsApp do Claudinho a palavra combustível. Vai seguir o passo a passo, tá? Fazer o seu cadastro certinho. Vai ter que chegar até o fim, até o Claudinho dar aquele joinha, tá bom? Não pode ser parar antes, não. Tem que esperar o joinha. E aí é só torcer. O resultado sai todos os dias no Curtindo a Vida. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. Você continua participando. 12997472010. Também lá no nosso chat no YouTube. Eu tô na vida. Tem também a pesquisa. Como que tá a pesquisa, pastor? Vamos ver aqui. Bom, pelo jeito, eu acho que o pastor Christopher vai ter que se esforçar um pouquinho mais. A igreja deve estar no metaverso? Não. Pulou de 61% para 63%. E sim, estava 39%, caiu para 37%. Mas claro, o debate ainda continua. E aí, quem sabe, né? Isso aqui pode sofrer alguma alteração. Tá igual outra vez comigo, o pastor Joaquim. Exatamente. Bom, para você que está chegando agora aí, nós estamos debatendo aqui hoje acerca do fato se a igreja deve ou não participar do metaverso. E o que é isso? Metaverso é uma terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. Na prática aqui, rapidamente, bem por cima, você faz um avatar, você faz um ícone, você cria lá um perfil, entra no ambiente virtual e participa de um culto virtualmente com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo ali. E você pode até usar um óculos, não é isso? Que pode te inserir no ambiente, fazendo com que isso fique mais virtual ainda. Então, é isso aí. E agora, está com a gente aqui também participando nesse terceiro bloco, pastor Luciano Scala. Tudo bem, meu pastor? Tudo bem, meu pastor? Pastor Fabrício, bom dia. Como é que vai? Senhor, bom dia aos pastores que estão na mesa. É sempre muito bom participar dessa programação, sempre muito bom falar de assuntos relacionados à palavra de Deus. E hoje um assunto bem interessante. E vamos juntos aí, com certeza, bastante conteúdo para ajudar os nossos irmãos e irmãs a pensarem um pouco sobre esse tema. Maravilha. O pastor Luciano Scala, ele é pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção. Ele é graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em bioética,
da Pastoral da Saúde e Gestão Executiva em Comunicação, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e é responsável também pelo Seminário Teológico da Comunidade Evangélica Vale de Bênção em São Paulo. Eu sempre falo com esses pastores que têm esse currículo grande assim, não dorme não. O pastor Luciano não deve dormir não. É, pastor? Você anda dormindo de vez em quando, não? De vez em quando a gente dorme sim, né, pastor? Tem que dormir. Tem que descansar. Meu pastor, tem 4 minutos agora para poder expor aí a sua opinião. Afinal, a igreja deve estar no metaverso? Eu passo o pastor Luciano Scala para ele abaixar o retorno dele, que tá dando um delayzinho. Consegue abaixar aí, pastor? Então, eu não sei porque eu tô fazendo a transmissão pelo celular, pelo fone. Eu não sei onde eu devo abaixar aqui, então. Então você nem tá tendo outro retorno aí. Não. Onde que eu devo abaixar aqui? Tá tendo aí um reverb. Um delay. Um delay. Bom, onde que eu devo fazer? Pois é, eu acho que aí não tem. Se você tá com o fone ligado. Eu tô com o fone, eu tô acompanhando somente pelo celular. Tô sem retorno aqui. Meu retorno é só. Bom. Então bora lá, 4 minutos, me passou? A igreja deve estar no metaverso? Sim ou não? Então, a minha opinião acerca do metaverso, vale lembrar que o metaverso é uma realidade paralela. Nós estamos falando de um mundo paralelo. Nós não estamos falando de uma ferramenta de evangelismo, porque em alguns momentos eu vi que um debate foi falado acerca de televisão, acerca de rádio, acerca de internet. O mundo paralelo que o metaverso propõe é exatamente levar a pessoa a viver numa outra realidade. É entre o físico, né? Seria entre o físico e a realidade inexistente, digamos assim, essa realidade virtual apenas. Então, o metaverso, do meu ponto de vista, ele é muito mais prejudicial do que benéfico para a igreja. Ele não pode ser simplesmente encarado como uma ferramenta de evangelismo, de alcançar pessoas, né, através da sua plataforma, mas ele deve ser encarado também de uma forma muito séria como algo que tira a pessoa da realidade. Veja bem, a igreja, ela existe um formato. E o formato da igreja que nós temos desde o começo, desde a igreja primitiva, é a igreja vivendo em comunidade. Nós tínhamos antes a realidade da Domus Ecclesia, onde as igrejas se reuniam nas casas, nos lares, e depois a igreja ela foi criando o formato, mas em todo momento a igreja ela se reuniu, ela esteve junto, vivendo aquilo que está na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo de número 10, vivendo em comunhão. Nós temos a distribuição dos dons, e esses dons foram distribuídos para que um pudesse edificar o outro, para que um pudesse edificar, para que um pudesse exortar o outro, para que os dons fossem usados na igreja, em benefício da igreja. O derramar do Espírito Santo foi exatamente para isso, para que esses dons fossem distribuídos para a igreja e um fosse edificando o outro através desses dons. Nós pensamos na realidade do metaverso, nós estamos lidando, numa grande maioria, com pessoas que, de certa forma, têm dificuldade de se relacionar no mundo real, no mundo físico, nesse mundo palpável, onde nós congregamos, onde nós abraçamos, onde existe essa sinergia, onde existe esse abraço, esse toque que é tão necessário para a construção do indivíduo e também na construção espiritual. Vale lembrar que em todo o tempo da Bíblia, em toda a história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a igreja ela se relacionou. As pessoas se relacionaram. O povo de Israel tinha um relacionamento um com o outro. E Deus sempre priorizou isso, mostrando que nós devemos amar, que nós devemos ser um com o outro. É impossível nós amarmos a Deus se nós não estivermos em comunhão com o outro. E essa comunhão, ela ocorre de fato quando nós sentimos a dor do outro, quando nós estamos com o outro, quando nós olhamos no olhar do outro. Por mais que exista a realidade virtual de um atendimento médico através de uma videochamada, o contato, né, a conversa, o diálogo através de uma videochamada, isso não é comparado ao metaverso, onde a pessoa ela vai criar um avatar e ela vai viver dentro de uma outra realidade. O metaverso é isso.
é uma outra realidade. E isso não faz parte, em nenhum momento da cristandade, viver em outra realidade. Isso não faz parte em nenhum momento da história da igreja. Por quê? Porque isso não faz sentido, é incompatível. Os dons espirituais, a comunhão, a ceia, o batismo, são manifestações daquilo que nós temos por sagrado, aquilo que nós temos como sacramento para nós, que só podem ocorrer quando nós estamos unidos. Por mais que quando teve a pandemia, o início da pandemia, onde as igrejas precisaram ficar fechadas e nós tivemos que fazer uma adaptação dessa ceia à distância, onde nós tivemos que fazer os cultos de forma virtual, as transmissões de culto, isso não é comparado a uma realidade virtual. Então, quando eu crio um avatar, eu vou criar uma ceia virtual, eu vou criar uma ceia também adaptada ao avatar, para que a pessoa, para que o íconezinho possa ceiar. Então, eu não vejo sentido de nós vivemos dentro de um metaverso, ou a igreja está adaptada a isso. Amém. Muito bem. Então, as considerações iniciais do pastor Luciano Scala, ele entende que não, que a igreja não deve estar no metaverso. Nós temos áudio, Simone? Temos sim, do Jeffrey Salgado e do Fábio Gomes. Bora. Pastor, eu sou contra a igreja no metaverso pelo seguinte: o pessoal já faz de tudo para não dar o dízimo, para não dar a oferta. Aí vai lá no virtual lá, que situação? Você acha que o cara vai querer ajudar a igreja, o inferno não prevalecerá contra a igreja? E outra, cuidado com o evangelho segundo Freud aí. A paz do Senhor Jesus a todos os debatentes, participantes, aos ouvintes. Eu fiquei com uma dúvida ouvindo o debate. Nesse mundo metaverso, como é que eu vou ter a certeza de que quem está levando a palavra ali é uma pessoa ungida e capacitada por Deus? E segundo, uma situação que eu já presenciei, pessoas que manifestam durante um culto. Como é que seria para expulsar esse demônio da pessoa se ele está no mundo metaverso? Pois é. Questões aí um tanto quanto interessantes essa pergunta aqui do Fábio Gomes. Eu achei interessante também o Jeffrey aqui, né, dizendo que é cuidado com esse evangelho aí segundo Freud. Segundo Freud. Deixa eu ler aqui. Segundo Allan Kardec. Pois é. Segundo Freud. Tem também o evangelho segundo vovó, né? Vovó? Porque a minha avó falava assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Esse era o evangelho de vovó, porque já passou, nós estamos em 2022. Deixa eu ler aqui os comentários aqui. A Vanessa Carvalho diz o seguinte: é por se adaptar à modernidade que a igreja está dessa maneira, com tanto imediatismo em seu meio. E o metaverso não é aconselhável no Brasil. Temos liberdade de ir ao templo. O Josival Ribeiro diz o seguinte: se for para ler a mensagem de Cristo, sim, sempre. A Dani Mac pergunta: como seria a Santa Ceia? Paulo disse que tem que ser em comunhão com os irmãos. Por se acharem protegidas atrás da tela, a internet é uma excelente máscara para as pessoas falsas e maldosas. O R. Queiroz diz o seguinte, aliás, pergunta o seguinte: como ouvimos falar na nova ordem mundial, tem por objetivo exterminar as igrejas. O metaverso não seria uma ferramenta que contribuiria para esta finalidade? Muito bem. Bom, volto aqui para a mesa agora para o debate e não estamos mais somente em duas personas e temos agora um que está no ambiente virtual. Será que podemos considerá-lo, hein, pastor Ademir? Vamos considerar o pastor Luciano ou não? O link dele aí. Vamos considerar, porque é ele de fato que está lá. Olha só. Não o avatar dele. O que eu estou percebendo aqui, e agora aqui os três, vocês podem debater, interferir, um na fala do outro. O que parece que está acontecendo aqui é o seguinte: a ideia é que o metaverso surge como uma ameaça querendo substituir a vida da igreja como é hoje. É isso ou não? Parece que o pastor Luciano Scala colocou dessa maneira? É assim que o pastor entende? Então, pastor, nós precisamos compreender que as pessoas, elas têm buscado a fuga do mundo real. Isso as pessoas, elas sempre buscaram, né? Muitas pessoas buscam essa fuga, e o metaverso é uma grande proposta. É uma grande proposta para que a pessoa de fato fuja do mundo real e viva inserida apenas nesse mundo virtual, nessa realidade paralela.
Isso é preocupante. Porque, por exemplo, ele tem algumas considerações importantes nisso aí. Primeiro, assim, nós estamos alimentando. Deixa eu só concluir, pastor, um instante. Nós estamos alimentando nas pessoas justamente um vício das pessoas estarem buscando a fuga do real para viver apenas no virtual. E nós sabemos o quanto isso é prejudicial. Nós aqui, como pastores, nós sabemos que isso é extremamente prejudicial para a sociedade. Viver apenas inserida no mundo virtual. Então, mas aí a gente tem algumas questões aqui. A igreja pode ser uma fuga da realidade. Igreja pode gerar alienação. A igreja, eu estou dizendo, como religião, movimento religioso, um sistema religioso. A gente abre mão desse mundo em busca de um outro mundo, um mundo por vir, né? É o que o filho de um pastor calvinista dizia, que é Nietzsche, quando ele faz a crítica dele no livro Anticristo, desenvolvendo o conceito de niilismo, que ele fala assim, o único ser humano que de fato vive o niilismo na Terra é o cristão, porque ele abre mão deste mundo em busca de um outro mundo. Isso é uma realidade paralela. Então, porque ele busca um outro mundo... Mas ele não omite esse, né? Não, ele nega este mundo, que é uma questão de uma heresia gnóstica, de achar que esse mundo é mau, que a matéria é má. O cristão nega este mundo? Nega? Ué, como não? Pelo amor de Deus, irmão. Ué, na sua igreja tem pregação sobre ecologia? Não tem. Pronto. Não tem. Oxi. Você acabou de falar que não? Você ficou como assim? A sua igreja, as nossas igrejas hoje fazem campanha de sustentabilidade, ecossistema? Não fazem. Porque a gente acha que esse mundo é mau, que Deus vai destruir isso, que a gente quer um mundo por vir. Isso é uma crítica séria a um movimento religioso. A minha igreja tinha um IBF sustentável. Tá, mas o que é a igreja? As igrejas fazem em prol de uma sustentabilidade concreta, por exemplo, São Paulo. Diminuição de carbono, limpeza do rio Tietê, coleta de lixo. Mas a igreja não tem muitos movimentos assim nesse sentido? Não. A igreja hoje se preocupa mais com o pobre do que propriamente com essas questões. Tá certo isso aí, pastor Luciano? Pastor Luciano Scala tem um trabalho forte nessa área. Sim, eu vi. Pastor, deixa eu falar. O senhor como estudioso, o senhor deve conhecer uma encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si. Tá, mas isso é católico. Encíclica... Não, mas nós trabalhamos, quando nós falamos de um cristianismo, nós estamos falando de um modo amplo. Então você comunga com o pensamento católico, ok? Eu não tenho problema com isso, eu estou perguntando para você. Não, eu sou um pastor, a minha formação é toda católica. Ótimo. Eu tenho formação pela PUC, de uma pontifícia de Roma, então a minha formação é católica, eu falo porque eu estudo os documentos católicos. Então quando você lê, por exemplo, uma encíclica chamada Laudato Si, você vai ver que existe todo que ela foi formada, inclusive, por Leonardo Boff, que o Papa Francisco fez uma consulta a ele. Sim, e eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de pensar acerca dessas questões relacionadas ao meio ambiente, relacionadas ao pobre. Então, mas a gente precisa entender, o pastor Luciano, que isso... Deixa eu só concluir, pastor. Mas isso não é uma visão da igreja com o seu pensamento macro brasileiro. Isso é um pensamento micro, ou seja, mínimo de alguns movimentos e segmentos. Então, mas é que o senhor fez a pergunta para o pastor Ademir. Se eu tivesse feito a pergunta para mim, eu teria essa resposta para lhe dar. Né? Agora, quando eu estou dizendo acerca de uma igreja que ela é pensada num modelo metaverso, nós estamos pensando numa igreja que está pensando numa realidade fora, uma realidade paralela. Sim, mas tudo que a igreja hoje tem, pastor Luciano, no seu jeito como viver, deixa eu só concluir, pastor. Ela não é fiel ao que a igreja era lá na igreja primitiva, na igreja neotestamentária. Mas deixa eu só, é que o senhor entra na minha fala, eu acabo que não consigo concluir os meus pensamentos, né? Então, quando você pensa numa igreja que foge da realidade, uma igreja que está pensando de modo metaverso, uma igreja que está pensando e está elaborando o seu modelo dentro de um modelo de uma realidade paralela, nós estamos esquecendo a realidade real. Nós estamos esquecendo a pessoa que está com fome no real, a pessoa que está com a necessidade no real, a pessoa que está sofrendo no real.
E nós vamos pensar apenas no virtual, naquilo que não é real aos nossos olhos ou palpável. Então, mas uma coisa não abre mão da outra, uma coisa não nega a outra. O fato de eu estar num outro ambiente não quer dizer que eu abri mão de um outro ambiente. Esse pensamento binário, se você é isso, você é aquilo, se você está nisso aqui, você não está no outro, ele empobrece não só o diálogo, como a própria realidade que se está querendo ser defendida. Então, eu posso estar em várias realidades ao mesmo tempo, seja ela presencial, seja ela virtual, ou seja ela no metaverso. Então, assim, são frentes que a gente pode estar, que a igreja pode estar, e que ela não tem que abrir mão necessariamente da outra para estar em outro movimento. Pode falar, pastor Luciano. Não, pode falar, pastor, pode falar. Eu entendo assim que o pastor Luciano, ele trouxe alguns elementos esclarecedores. Porque aqui nós estamos, como eu falei, se estamos discutindo um tipo de ferramenta para alcançar alguém, ou se estamos falando de uma igreja que se tornará, ou de um modelo de igreja que se tornará virtual. Então, o mundo metaverso foi criado como uma realidade paralela, uma realidade virtual. Quando alguém, eu, Ademir Pereira Nunes, tenho um CPF e tal, eu vou criar o avatar, ainda que seja lá o meu CPF, eu posso criá-lo a partir de uma realidade que não é a minha realidade. Eu estou criando um avatar, um personagem. E isto pode levar ao vício, de fato, e há o perigo da fuga da realidade. Mas o que não pode ser levado a vício, pelo amor? O que não pode ser levado a vício nessa vida? Mas em que sentido vício? Vicioso. Tudo. Vício em viver uma irrealidade. Viver a realidade virtual, que não é a realidade própria. O irmão está dizendo, o pastor, ele está, no meu modo de entender, confundindo algumas coisas. Quando o irmão falou de expulsar o demônio, numa linguagem simples, o que ele está dizendo é que no culto, no mundo real, haverá manifestações reais. Eu posso levar e, o cara está pensando num demônio. Não, existe as manifestações reais de empatia, de calor humano, de sentimentos reais, que não acontecerá naquele mundo virtual. O mundo virtual pode ser criado para uma fuga da realidade. Aconteceu algo importante na Inglaterra recentemente sobre o mundo metaverso. Uma empresa estava fechando um negócio com vários representantes. Uma pessoa nesse mundo metaverso estava com seu avatar, ele foi assediar uma secretária que estava na reunião. Isso foi para o mundo real. Esse cara foi processado. Ou seja, o fato de eu estar num mundo metaverso não quer dizer que eu tenha implicações na vida real. O mundo metaverso, ainda que eu crie um avatar, eu sou moreno, eu sou negro, eu posso criar um avatar loiro. Independe, eu estou lá, tem uma identidade por trás daquele avatar. Tem um IP, tem meus dados, tem meu endereço, e eu estou representando algo ali. Que se eu fizer o que esse cara fez, eu vou ser processado, eu posso ser preso, porque há implicações legais da vida real no mundo metaverso. Sim, então, mas no sentido espiritual da coisa, da vida espiritual, exercer a vida cristã nesse sentido de fuga, que o pastor Ademir está dizendo, eu tô lá participando e ao mesmo tempo eu não tô... Ele pode criar um personagem a partir de uma realidade que ele queira. Então, mas isso a gente faz no mundo presencial, gente, pelo amor. A gente cria personagens, nós somos personagens ambulantes o tempo todo. A gente cria, como que a gente vai chamar na sociologia ou na antropologia, máscaras sociais o tempo todo para conviver. Então, assim, a gente tem isso na religião. Então, mas o cristianismo, ele não tem exatamente esse alvo, gerar em cada um de nós o caráter de Cristo? As máscaras não têm que cair? Mas não cai. Na vida prática isso não acontece. Como não, meu Deus? Ué, então a gente não vive o cristianismo nem real nem virtual. Por isso que a gente precisa se converter diariamente. Não precisa nem pegar no pastor Luciano, o que você me diz aí? A gente tem que se converter diariamente, senão as máscaras não caem. Meu Deus. Então, pastor Fabrício, como que fica a questão dos dons espirituais? Eles se tornam desnecessários, porque nós estamos falando de uma realidade virtual. Como que fica a questão dos dons espirituais? Como que fica a questão dos sacramentos da igreja?
questão do batismo, da ceia. Não, mas aí que entra um problema. Nós estamos alimentando uma realidade virtual, é um mundo paralelo. Os sacramentos no decorrer da história ele foi adaptado, por exemplo, no período da diáspora. Batismo você faz com o que, pastor Fabrício? Lá com que elemento que você usa? Água. Então, no período da diáspora da grande perseguição, quem estava no deserto se batizava com areia. Ó, que pecado. Na patrística está lá registrado isso. Isso para nós hoje é inconcebível, mas os pais da igreja fizeram isso. Então, assim, existem coisas que são adaptadas para o seu tempo, contexto, com as implicações. O que importa é o princípio e não a forma. Mas hoje não teria, mas hoje, pastor, hoje não teria necessidade da minha igreja, por exemplo, fazer um batismo domingo agora e usar areia. Hoje não faria sentido. Não, mas a questão que eu trouxe, o exemplo implícito de um fato histórico, que para nós isso é inadmissível, mas a igreja fez. Mas é o que eu estou dizendo. Qual que é a nossa necessidade hoje de criar um mundo paralelo para se cultuar a Deus? Sendo que nós temos a liberdade de um culto físico. Porque João capítulo 4 diz que os verdadeiros adoradores, o que importa é que adora Deus em espírito e verdade, independente do lugar, da forma, do contexto. Então, espírito e em verdade, nós estarmos aqui. Em espírito e em verdade, não está falando presencial, segura na mão do irmão, ou esteja numa igreja debaixo da bênção de um pastor. Pastor Luciano. Mas a Bíblia, ela nos assegura e ela mostra a necessidade de nós estarmos. A Bíblia se assegura para quem, pastor? Para que modelo? Para que denominação? Para que forma? Quando a gente usa a Bíblia dizendo, a Bíblia diz isso, porque está no texto, isso é uma forma de desqualificação do argumento do outro, como se o fato de você citar a Bíblia fosse a única forma correta. Como desqualificação, pastor? Nós estamos debatendo exatamente a nossa realidade segundo a Bíblia. Então, mas a realidade para quem? É a sua, não é para o outro. Pastor Luciano? O que a Bíblia coloca lá aos Hebreus, capítulo 10, que nós devemos congregar. Quando possível. Tá falando de mundo possível. Amém. Possível, está escrito isso? Ué, mas existem realidades que não são possíveis. Pastor Luciano, aproveita que o pastor está com a palavra, e infelizmente nosso tempo aqui já está chegando. O pastor tem os 2 minutos para concluir aí o seu pensamento, né? Essa participação nobre, novamente, do pastor aqui nessa manhã. E aproveita e já dê aí os seus endereços na rede e tudo mais. Mas pode concluir o seu pensamento. Não, quero agradecer mais uma vez ao espaço, agradecer toda a produção da Rádio Vida pelo contato, agradecer ao pastor Ademir, pastor Christopher e todos vocês que estão aqui, que Deus possa abençoá-los. Eu particularmente acredito que a realidade paralela, a realidade do mundo virtual, o metaverso, ele não faz sentido para a nossa realidade, porque a realidade cristã, ela sempre se deu numa realidade de comunhão. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos juntos, e foi exatamente por isso que os dons foram distribuídos, para que nós possamos edificar uns aos outros. Esse é meu pensamento, espero que tenha contribuído um pouco mais para o debate. Para você falar comigo, se você quer ter mais informações, eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, desenvolvo trabalhos com moradores de rua também, nós levamos uma ajuda social para eles. Se você quiser mais informações, se você puder nos ajudar, entre em contato comigo no Facebook, no Twitter ou no Instagram ou no YouTube, Luciano Escala, e você vai ter acesso a mais informações, você vai poder falar comigo e vai ser um grande prazer te ter aí e ter você como parceiro do nosso projeto, tá bom? Um grande beijo no coração, Deus abençoe, paz e bem. Muito obrigado, meu pastor, com certeza a sua participação foi uma bênção. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, e você aí continua participando, nós vamos agora para o break, daqui a pouco a gente volta com este assunto bastante interessante hoje. O debate da vida volta daqui a pouco. Caramba, ficou sem combustível uma hora dessas. Então é hora de ativar o modo vida para ganhar R$100 de combustível por dia. Opa, para aí!
É sério, isso aí é? É claro, pra ganhar é muito fácil. É só mandar uma mensagem com a palavra combustível pro WhatsApp do Claudinho. Já sabe, né? 12997335522. Pronto! Aí é só ficar ligado na Rádio Vida. R$100 de combustível por dia, de segunda a sexta-feira, pra dar aquele rolê ouvindo a melhor rádio do Vale. Vida FM. Vida. ZYM 695. Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como o colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna, combate estresse, insônia, fadiga e má circulação, melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Vida. Tudo de bom. Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Vida! Tudo de bom! E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Sintoniza aí. É tudo de bom. Você gosta de estudar? Então pega a caneta, traz o caderno, arrasta a cadeira e vem aprender com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Vida tem o Vida Teológica, onde você aprende mais da Palavra de Deus. Vida Teológica, só aqui, nos 96.5 da rádio que é tudo de bom. Música boa, toca na vida. Whats da Vida 12 9747 2010. O som que é tudo de bom. Vida. Agora, Palavras de Vida com o pastor Cláudio Apolinário. Jesus, o Cristo, é o nosso único e suficiente Salvador. A morte de Jesus na cruz, o seu sacrifício vicário, é suficiente para que possamos ser perdoados por Deus e alcançarmos a vida eterna nele. Mesmo que o mundo não o reconheça e nem aceite essa verdade, nada pode mudar o fato de que é somente através de Jesus que alcançamos o perdão dos nossos pecados e somos libertos em Deus. E é por isso que confiamos nele. É por isso que nos entregamos a ele. Então, se eu puder te dar uma dica, se entregue de verdade a Jesus Cristo e ele restaurará a sua história. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Que Deus te visite e que ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica.
E o friozinho já chegou, né, gente? Já pensou quantas pessoas em situação de extrema pobreza fica vulnerável nessa época do ano? Pois é, juntos nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Você pode separar aí um cobertor, roupas em bom estado e agasalhos para doar para quem precisa. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, aos domingos, antes e depois do culto de celebração em família. E você pode levar a sua doação lá. Anota o endereço: Rua Palmares, 400, Parque Industrial no Buffet Palmares. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para essa causa. A cada Pix no valor de R$15, você estará doando cobertor para o morador de rua. Você pode fazer o seu Pix para o e-mail inverno@biblicavida.com.br. Essa é a chave do Pix, tá? Que é o e-mail inverno@biblicavida.com.br. E faça a sua parte. Campanha Aqueça uma Vida é uma iniciativa da Bíblica Vida. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso debate. E como será que está a nossa enquete, a nossa pesquisa lá no YouTube, hein? Vamos dar uma espiada. Bom, os que entendem que sim, a igreja deve estar no metaverso, está em 36%. Vai caindo as coisas por aqui, hein? Vai caindo. Agora, aqueles que entendem que não, a igreja não deve estar no metaverso, aumentou um pouquinho, foi para 64%. Bom, deixa eu ler aqui uns comentários aqui. O Reinaldo Desidério diz assim: na pandemia não fechei igreja, nem um dia, não fiz live, mas toda a família tem uma igreja eletrônica e um pastor virtual. O que eu quero mesmo é koinonia, cumprimentar ou com um aperto de mão, abraçar. A Silvânia Ribeiro diz: concordo sim, somos omissos concretamente sobre esses temas mundiais. A Maria Aparecida diz assim: sim, com certeza deve estar. Já o Fábio de Taubaté diz que Paulo não foi às igrejas porque ele estava preso. O problema é que não queremos mais pegar nossa cruz e seguir a Cristo. O Avatar vai carregar a minha cruz. Sou contra a igreja que está trazendo as coisas do mundo para dentro dela, dentro da igreja, né? Bom, voltando aqui para a mesa, o R. Queiroz, ele tinha feito uma menção que é o seguinte: será que essa ideia dessa nova ordem mundial de exterminar com as igrejas, esse tipo de culto agora virtual, não coopera com isso? Será que esse metaverso não é uma ferramenta até que indiretamente vai ser mais um balde de água fria na vida do cristão, que já tem certa dificuldade em se deslocar até o culto onde a igreja está reunida? Isso não pode cooperar para um esfriamento da fé? Pastor Christopher. Bom, eu acho que assim, a pessoa que perde a fé é porque nunca teve fé. Você não pode perder o que você nunca teve. Então, assim, não é o fato de eu estar em casa ou ir na igreja que eu vou perder a fé. Porque tempos remotos, não tinha nada de toda essa tecnologia, e um monte de gente estava presencialmente nas igrejas, daqui a pouco já não estavam mais. Então é uma questão extremamente pessoal, individual e existencial da experiência de fato, de fé, de conversão dessa pessoa com Jesus. E se essa pessoa teve, independe então o formato, ela vai continuar tendo fé, se alimentando de Jesus, da Bíblia, da oração e tudo mais. Agora, a questão da nova ordem mundial, né, nova era, isso daí já é algo que é dito há tanto tempo, né? As igrejas continuam crescendo, continuam avançando. A gente tem aí o cenário brasileiro, que até 2030, 2035, os evangélicos serão a maioria no Brasil. Segundo um estudo que foi feito, no ano surgem mais de 2.000 novas denominações no Brasil. Ou seja, o Brasil é um campo fértil para a igreja. Então, assim, não acredito em nada disso. Eu acho isso mito, lenda, coisa para assustar pessoas, para gerar mais neurose religiosa no que o povo evangélico já tem.
a igreja continuar avançando, existindo, como eu disse, é um fenômeno. No período da cortina vermelha, a cortina de ferro, né, a perseguição soviética, Stalin na Praça da Cruz Vermelha, ele disse: aqui será enterrado o cristianismo, vai acabar com isso. Naquele mesmo lugar, alguns anos depois, foi pregado um sermão onde mais de 5.000 pessoas se converteram. Então, assim, tudo que tenta fazer para acabar com a igreja é um tiro no pé. O que você acha, pastor Ademir? Não, eu entendo o seguinte, que há sabedoria na simplicidade dos ouvintes. O pastor Luciano Scala explicou muito bem que o metaverso é a criação de uma outra realidade. É isso que está sendo discutido. Não estamos discutindo, por isso que muitas vezes eu coloquei, não estamos discutindo uma ferramenta para alcançar alguém e trazê-lo para o mundo real. Nós estamos falando que há um mundo que está sendo criado, um mundo virtual. Este mundo virtual, ele pressupõe, vamos dizer assim, uma falsa realidade. Então, quem está no culto é o meu avatar e não eu. E eu posso criá-lo com nuances que não existem em mim. Então, este é o perigo desse chamado mundo virtual. Então, quando meu filho entra lá no futebol, videogame, ele pega lá o Cristiano Ronaldo. Tem as características do Cristiano Ronaldo, mas ele pode turbiná-lo. Ele pode ser mais veloz, ele pode bater com as duas pernas, ele pode cabecear bem, coisa que ele não faz de fato. Quando alguém está criando um avatar, ele pode criar esse avatar dentro de uma realidade imaginária dele e não condizente com a realidade. E na vida espiritual dele, isso acarretaria o quê? Se ele cria um personagem que é uma falsa realidade, de alguma maneira ele pode passar a viver dentro dessa realidade. Os depoimentos estão aqui. Ele passa a viver uma realidade virtual, mentirosa. Então, tudo que ele faz daquele culto virtual é falso. Mas, por exemplo, a palavra que foi pregada lá, aí pregou lá um texto bíblico, ele está do outro lado aqui, e a identidade que ele está demonstrando não é a real dele. E em que isso poderia comprometer a espiritualidade dele, a vida dele com Deus? É uma doença, é uma falsidade. É uma falsa espiritualidade. Ele mesmo ia confundir as identidades. E isso está nos depoimentos de quem já criou e viveu disso daí. Então, uma coisa eu usei como uma ferramenta, evangelizei e depois vou tentar o contato para trazer para a realidade. A outra coisa que estamos discutindo criou-se uma realidade virtual. Ou seja, a igreja vai viver. Então, quando o irmão fala assim, o avatar vai carregar a minha cruz, existe uma sabedoria nessa simplicidade. Porque o Senhor nos chamou a carregar a cruz de algo que é a minha essência, que é a minha verdade, e não a partir de um avatar criado. Ou seja, o pastor entende que o indivíduo vai transferir para o avatar as responsabilidades que deveria ser dele. Então ele ouve lá no culto lá, não mintais uns aos outros. Ele fala assim, não, eu minto, mas o meu avatar não mente. Então fica por isso mesmo. Ele nunca vai Seria mentir. nesse sentido? Sim, porque ele criou a realidade. Então, uma confusão de identidades. Sim. Entendi. Amém. E isso está dito, só pesquisar na internet, de pessoas que passaram a viver nessa realidade. Essa realidade criada, imaginária, não existente. Então, eu estou repetindo o seguinte, quando o irmão fala assim de expulsar o demônio, e se torna meio caricato, mas está falando de uma realidade que acontece de fato. Então, no mundo virtual, por exemplo, não aconteceria esta manifestação. Não aconteceria. No mundo virtual, não haverá necessariamente uma sinceridade, porque são personagens que estão sendo criados para viver naquela realidade. E muitos
ao criarem este avatar para viver nessa realidade, já o fazem como fuga. Amém. E quando para concluir, existe verdades absolutas, sim. Nós vivemos no mundo da pós-verdade. O que é verdade para mim não é verdade para o outro. Existem verdades absolutas. Jesus disse, eu sou a verdade. Isso me lembra outro dia na sala de aula, o professor disse, existe verdade? O aluno disse, sim, a verdade é absoluta. Aí o professor disse, não, a verdade não é absoluta. E o aluno respondeu, essa também é uma verdade absoluta. Ou seja, se não há verdade absoluta, nem isso que eu estou afirmando pode ser absoluto. Sim, Bom, sim. Enfim. Gente, olha aqui, ó. Nós, infelizmente, estamos chegando aqui ao nosso final. E agora é o momento que a gente vai para a dica cultural, que cada um aqui então vai dar, né? Um livro, uma dica, um filme, ou seja lá o que for, para poder contribuir com aquilo que defendeu hoje. Vamos para nossa dica cultural. Dica cultural. Pastor Ademir, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais e já começa com a sua dica cultural. Sim. E depois passa as redes também. Como eu sempre pergunto se a dica tem que ser relacionada ao que foi discutido. Então, nesse sentido, eu não trouxe nenhuma dica. Bom, nas minhas considerações finais, eu quero deixar assim claro que existem verdades que o próprio Cristo estabeleceu. E eu só posso até discordar a partir daquilo que ele disse. Então eu vejo, por exemplo, um teólogo que diz assim, eu não acredito como Paulo, por exemplo, a respeito da volta de Jesus. Então, até para discordar, você precisa dele. Porque se ele não tivesse escrito nada, nós não estaríamos discutindo sobre este assunto. Jesus estabeleceu a sua igreja, deu à igreja pastores, ele deu os pastores, então é um ministério dado por ele, e os pastores têm a incumbência de levar todo o corpo ao crescimento, à edificação do corpo e ao crescimento da igreja. São verdades bíblicas. O Senhor disse que Ele é a verdade. Então, nós, como cristãos, partimos desse pressuposto de que Cristo é a verdade. Ainda que eu respeite as outras formas de fé, eu, como cristão, tenho que entender que a verdade é Cristo. Que as pessoas podem ter as suas verdades, as suas convicções, mas o que Jesus disse a respeito de si mesmo está dito. Então, a igreja precisa viver a realidade. Se alguém está vivendo neste mundo uma outra realidade, ele precisa ser tratado. E em Cristo a cura, a restauração. Eu usei drogas para fugir de uma realidade, eu fiz coisas erradas. Quando eu me converti, fui completamente restaurado. A obra de Cristo é completa na minha vida. Então, eu vivo a bênção que o Evangelho produziu em mim e eu procuro compartilhar esta fé com outras pessoas. Amém. Suas redes sociais, pastor? Eu estou no Instagram, ademirnunes.pr, e no Facebook também, Ademir Nunes. Amém. Glória a Deus. Pastor Christopher Marques. Por favor. Parece nome de cantor famoso, hein? Nome de popstar, né? 2 minutos, meu pastor. Suas considerações, a sua dica cultural também. Eu quero recomendar o livro Inevitável, As 12 Forças Tecnológicas que Mudarão o Nosso Mundo. Leitura urgente, vital. Eu gosto muito de pensar que quem se antecipa, conquista. Então, enquanto nós ficarmos num certo blá blá blá, discussão pode ou não pode, a gente está deixando de avançar, de conquistar e de tomar espaços, né? Então esse livro aí ajuda muito a pensar isso. Um filme chamado Free Guy, que é um filme muito bom, que é Assumindo aí o Controle, que trata sobre a questão do mundo metaverso. Você encontra em algumas plataformas digitais aí de streams, né? A molecada gosta muito de ver esse filme. As minhas considerações finais
elas estão pautadas exatamente nisso aí que o pastor Ademir colocou e que a gente veio discutindo. Primeiro assim, a gente não está discutindo sobre se Jesus é a verdade ou não, né? Porque se Jesus é a verdade, ele nem disse o que é a verdade. Eu sou a verdade, mas o que é a verdade? O que você é a verdade? Porque quando Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, Jesus virou as costas e foi embora, não respondeu para Pilatos que era verdade. Foi Pilatos que fez isso, não? É. Pilatos que virou as costas. Os dois. Ninguém se conversou. Quem é a verdade? Jesus ficou quieto, Pilatos virou as costas e foi embora, e Jesus foi para ser chicoteado. A igreja, ela não sofre nenhum tipo de ameaça nesse sentido. Eu acho que as nossas ameaças são mais internas. Ao longo da história da igreja, a maior perseguição que a igreja passou sempre foi de dentro e nunca foi de fora. As heresias nunca vêm de fora, sempre vêm de dentro. Então a gente precisa pensar mais em como gerir as nossas coisas internas do que ficar pensando no que está acontecendo externamente. Outro ponto importante a gente pensar é que essas verdades que a gente discute de realidade, elas são completamente diluídas no que é a experiência da vida humana. Cada um experimenta a sua realidade, o seu momento. É possível viver mentira, enganação no mundo presencial, no mundo real. A gente faz isso à torta direita, pastores fazem isso, membros fazem isso, criam máscara, rótulos, posturas que não condizem com a sua realidade. Mas eu não faço. Ok, mas você não é regra para todo mundo. Na sua grande maioria, isso acontece o tempo todo. Tá aí os escândalos que revelam isso de maneira mais clara. Então, assim, a gente precisa entender que viver numa realidade virtual não quer dizer que eu abra mão de uma outra realidade. Nós precisamos estar em todas as realidades possíveis para se comunicar, para ajudar. E se for possível fazer uma ponte por presencial, ok. Se não for, eu não estou aí perto de você, mas eu conheço alguém que está perto, que pode te visitar, pode te aconselhar, pode ir na sua casa ou coisa do tipo. Então, existem várias formas de fazer com que a pessoa desenvolva a fé em Cristo. E para fechar, pastor, carregar a cruz de Cristo, a única coisa que Jesus disse para carregar a minha cruz é negar a si mesmo, não é frequentar um lugar. Não é estar debaixo da cobertura de alguém ou vivendo qualquer outra realidade. É negar a si mesmo. Negar egoísmo, vaidade, mundanismo, etc. Suas redes, pastor? Suas redes? Minhas redes Instagram, @ocrismarques. Você pode me achar lá. Instagram, @ocrismarques. Twitter, @ocrismarques. Lembrando que Cris é com CH, tá, gente? CHRI. Então, o Cris Marques também no Twitter. E no YouTube, Christopher Marques. Você acha lá, tem alguns vídeos lá que podem também te ajudar. Glória a Deus. Vamos então às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Gente, olha só, eu penso o seguinte. Quando a gente vai em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz o seguinte: e perseverando unânimes, a igreja, os discípulos, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu entendo que a igreja no metaverso, ela pode existir e deve existir enquanto o metaverso for uma ferramenta que vai aproximar, que vai abrir caminho, que vai levar o evangelho, o conhecimento da palavra de Deus. Porém, uma vez atingido esse alvo, nós vamos trazer agora o atingido, o convertido, para uma aproximação, porque eu entendo que a igreja precisa congregar presencialmente. Eu acho que esse tipo de ferramenta, quando ela tem a ideia de vir a se transformar num novo modelo de igreja, nós temos um grande perigo aí. Vamos lembrar aqui que hoje os chamados desigrejados, muitos deles lançam mão de alguns argumentos, por exemplo, o próprio termo eclésia, do grego, etimologicamente,
biblicamente, ele é chamados para fora. Você pega a preposição ek, que é a origem de, e mais o clésia, né, que é sair, enviar. Então, eclésia já quer dizer, sai dela, povo meu. Isso não existe. O termo eclésia é uma referência, dentro do contexto antigo, até do tempo de Jesus, como ajuntamento. Então, a igreja sempre se reuniu. E quando eu quero substituir um modelo de igreja por outro, eu acho que aí a gente começa a trilhar um campo muito perigoso, porque é muito importante que a gente se abrace, que haja o toque, a presença, o olhar, a igreja reunida, e isso é fundamental. A gente viveu isso aí na pandemia. Eu, como disse aqui, eu fiz mais de 200 lives. Gente, você pregar para uma câmera é uma coisa, você pregar num culto onde a igreja está reunida é outra coisa completamente diferente. Se você prega, você sabe disso, que é assim que funciona. Então, eu creio que o metaverso, enquanto uma ferramenta que vai levar o evangelho àqueles que não conhecem, bênção. Agora, substituir o modelo de igreja hoje com a igreja presente, com os membros presentes, aí nós estaríamos cometendo aí um erro muito grave. Muito bem, eu quero agradecer aqui de novo, meu pastor Christopher, muito obrigado pela presença, pastor Ademir igualmente, e vamos ao World Class. Não tem vinheta para o World Class. Este apresentador que vos fala ainda está a vender. Bom, as palavras mais faladas aqui: igreja, número 2, pessoas, e em terceiro lugar, metaverso. Que coisa interessante. Cadê a carinha desses dois abençoados aqui na câmera? Todo mundo, gente, Deus abençoe vocês. E eu não vou falar até semana que vem, eu vou falar até qualquer momento. Amém? Deus abençoe. Um bate-vertente. Tchau a vocês. Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Começou a promoção Casa Premiada. Se liga no que você